Olá, sejam bem-vindos a esse canal do Cantinho da Reflexão. Hoje eu trouxe uma mensagem diferenciada para você aqui que está assistindo aqui a esse canal. E essa mensagem, irmãos, eu não sei quanto tempo de duração vai sair esse vídeo, mas essa mensagem é muito importante, vai servir para muitas pessoas que passam pelo processo que muda as suas vidas, se transforma as suas vidas, as suas mentes, o seu físico, o seu interior. E para quem não sabe, eu estou gestante, já estou entrando na reta final da gestação, já estou indo para o 3º trimestre. O Senhor tem me ensinado muitas coisas por meio da gestação. Muitas têm sido as lições que o Senhor tem me ensinado. E essas lições que o Senhor tem me ensinado, há um bom tempo, se eu venho me sentindo incomodada e compartilhar com vocês. Porque muitas vezes você que está me assistindo pode se sentir representada por essas lições, por essas coisas que eu vou estar abordando assim com vocês. São coisas específicas minhas, que você pode muito bem se sentir representada, certo? E se vai lhe ajudar a ressignificar esse momento, essa fase tão linda e tão importante na vida de cada um de nós, que é ser mãe. Então, para que eu possa compartilhar com vocês essas lições, eu preciso ler a passagem bíblica que está escrita aí no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Essa mensagem, ela me chama muito a atenção, porque tem tudo a ver com a gestação. Como assim? Na gestação, gente, a gente ouve muitas coisas. E a gente precisa saber filtrar aquilo que a gente ouve. Porque só assim você vai conseguir aprender de fato aquilo que você precisa aprender. Aquilo que você precisa adquirir como conhecimento para você conseguir passar pela gestação, chegar na fase do puerpério, que é quando chega o bebê, certo? Então eu aqui pontuei 7 lições preciosas que o Senhor me ensinou. E se você pode se sentir representada por uma desses pontos que a gente vai estar abordando aqui. E se você se sentir representada por um desses pontos, você pode estar comentando aqui e dizer: olha, eu fui representada nesse ponto assim, olha, eu passei por isso assim. E vai ser muito bom, porque isso vai servir como meio de a gente crescer juntas, né, com as experiências de uma das outras. Então, o primeiro ponto que eu tenho para abordar para vocês é: gravidez e puerpério. Não existe receita padrão para todas. Gente, eu aprendi uma coisa muito interessante. Que cada gestação, ela é única. Por mais que o tempo de gestação seja padrão, deve ser padrão para todas, como, por exemplo, 9 meses de gestação, quase 10 meses, porque tem pessoas que chegam a 41, 42 semanas de gestação. Mas cada gestação acontece coisas diferentes para cada pessoa. O corpo de cada pessoa é diferente. Cada corpo, cada organismo se prepara, se adapta de forma diferente a essa nova fase da vida da mulher. Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente aprende a entender que não existe uma receita de bolo pronta para a gestação e nem para o puerpério, que é a fase que você estará recebendo o seu filho. Cada gestação, cada puerpério é uma fase diferente para cada pessoa. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai desenvolver um sintoma diferente, um sinal diferente. Cada pessoa vai ter uma reação diferente frente a essas duas fases
da vida da mulher, que é a gestação, e o puerpério, que é a fase depois da gestação. Só que muitas pessoas não levam isso em consideração e acreditam que existe uma receita pronta, uma coisa pronta, que se serve para cada uma. Se, por exemplo, se eu fui uma pessoa que passei a gestação inteira sem sentir nenhum sintoma, sem sentir nenhum desconforto, às vezes eu vou chegar a pensar que toda mulher também, se passa por uma gestação, não deve sentir nenhum desconforto. Quando na verdade nós sabemos que isso não vai significar, não vai abranger todas as mulheres. Pois existem mulheres que vão sentir sintomas mais aguçados que as outras. E tá tudo bem. Às vezes, nós que somos mães, acabamos julgando outras mulheres que passam por sintomas específicos na gestação. Existem mulheres que não sentem dor lombar, mas existem outras que sentem. E só porque você não sentiu essa dor lombar, só porque você não sentiu essa dor pélvica, essa dor que parece estar abrindo os ossos da região da pelve, da região da vagina, para fazer com que o bebê cada vez mais consiga se encaixar, né, nessa região abdominal. E essa região abdominal vai crescendo, vai começando a pesar, então vai começar a causar desconforto em cima dessa pelve, né, em cima desses ossos. Então, existem muitas mulheres que vão sentir as dores mais fortes do que as outras. E existem outras que nem vai sentir. E está tudo bem. A gente não pode querer medir a dor dos outros numa régua. E dizer assim, eu não passei por isso, você está passando, então você é uma mulher fraca. Porque você não está conseguindo vencer esse sintoma. Não está conseguindo passar pela sua gestação sem sentir desconforto. Sabe? Então a gente precisa aprender a respeitar as especificidades e as necessidades diferenciadas de cada uma. O segundo ponto, que é parecido com o primeiro, cada gestação é única. Nós precisamos levar isso em consideração, né? Nós precisamos entender que não é porque eu tive uma gestação com uma rede de apoio significativa que outras mulheres vão ter também. Existem mulheres que não têm apoio, não têm rede de apoio nenhuma. Existem mulheres que são casadas, têm seus filhos ali, mas infelizmente não têm a presença significativa do marido. Não tem o apoio da sua família. Às vezes são mulheres solteiras, elas não têm apoio do pai da criança, né? Da sua família. Então, nós precisamos respeitar a gestação de cada uma. Entender que cada uma vai reagir de uma forma diferente. Existem mulheres que ficam muito mais sensíveis que as outras. Não significa que porque você não esteve sensível na sua gestação, isso significa que outras também não vão estar. Outras podem passar por uma sensibilidade emocional terrível. Outras mulheres podem simplesmente passar por estresse durante toda a gestação. Existem mulheres que não vão conseguir ver a gestação como você vê. Porque existem outras mulheres que veem a gestação como uma fase linda, como uma fase maravilhosa, como uma fase cheia de desafios. Outras mulheres já olham de forma mais negativa. Por quê? Porque muitas vezes ela não teve uma rede de apoio para lhe ajudar. Muitas vezes tudo que ela encontrou foi pessoas que estiveram lhe julgando, pessoas que apontaram o dedo para ela, pessoas que incriminaram ela. Às vezes não foi uma gestação que ela planejou, né? Às vezes foi uma gestação que aconteceu de uma hora para outra, ela não imaginou se fosse ser surpreendida com essa fase. Então existem mulheres que vão demorar um pouco mais para desenvolver aquele sentimento de afetividade com a criança. Existem mulheres que desde o primeiro momento se descobrem, né, a sua gestação, ela já consegue desenvolver essa afetividade, né, esse vínculo com a criança que está sendo gerado ali no seu ventre.
Então nós precisamos respeitar as especificidades de cada uma, porque cada uma tem uma realidade de vida diferente da tua. O terceiro ponto é: pergunte para a mãe do que ela precisa e no que você pode ajudar. Gente, esse ponto ele é muito importante, porque existem muitas mulheres que durante a gestação, mesmo elas tendo apoio, rede de apoio, tendo apoio da sua família, do seu marido, né, dos amigos, o que acontece? Muitas vezes essa mulher se sente sozinha. Por quê? Porque essa mulher, ela tá ali vulnerável, né, às ações dos hormônios. Os hormônios estão ali em alta, certo? Tem dias que essa mulher, ela sente tanta coisa e as outras pessoas começam a ajudar ela. Ah, mulher, eu não passei por isso, eu não senti isso. A mulher, ela se sente sozinha, por quê? Porque ela está passando sozinha por aquele sintoma, ninguém está sentindo por ela. O peso da barriga que ela está sentindo, ninguém pode carregar o peso por ela, só ela pode carregar. Às vezes ela se sente sozinha porque existem momentos que tudo que ela queria era conversar, era se alguém lhe ouvisse, mas tudo que ela está recebendo é julgamento das outras pessoas. Das outras pessoas que são mães, que já passaram pela fase da gestação, pelo início da gestação, de conceber uma criança, passaram pela mesma coisa e se esquecem de passar por isso. E acabam julgando outras mães, como elas também foram julgadas. Então, se você conhece uma mãe, se você conhece uma mulher que descobriu a gravidez, pergunte para essa mulher o que ela precisa. Se ela está precisando de conversar, se ela está precisando de ajuda no enxoval dela, se ela está precisando, se alguém faça um almoço na casa dela, porque muitas vezes, gente, a gestação se causa tanta indisposição e a mulher, se ela é dona de casa, ela não vai largar a função dela de dona de casa, ela vai permanecer sendo dona de casa, mesmo recebendo o filho. Isso não vai mudar para ela. Se você prestar atenção, quando uma mulher descobre a gravidez, a principal vida que muda é a dela. Porque o marido vai continuar trabalhando, vai continuar vivendo a vida dele, a família vai continuar vivendo a sua vida, mas você que é mulher, você que está gerando, você é que sofre mais impacto. Você sofre o primeiro impacto da gestação desde o dia que você descobre. Porque é você que está carregando essa criança, é você que está sentindo os sintomas, é você que está sentindo desconforto, é você que não vai conseguir comer, que não vai conseguir se alimentar, que não vai conseguir dormir direito, que não vai conseguir andar direito. É tudo isso, é a mulher que está gerando a criança. Então, chegue lá e pergunte, ligue para aquela mãe, pergunte, você está precisando de alguma coisa? O que está faltando no teu enxoval, se você ainda não tem? Uma coisa que é muito interessante, a gente sabe que é coisa de bebê, roupa, calçado, enxoval de bebê, tudo é muito caro, gente. Então, assim, às vezes aquela mulher ela passa a gestação inteira preocupada com o que o seu filho vai vestir. Como ele vai vestir, se ele vai ter um berço, se ele vai ter um carrinho, se ele vai ter um bebê conforto, se ela tem um carro, ele fica preocupado se vai conseguir comprar uma cadeirinha para colocar no carro, se o bebê vai conseguir amamentar na gestação. Tudo isso é um motivo de preocupação na cabeça dessa mãe. E aí o que acontece? Ela fica tão sobrecarregada e ela não sabe como ela vai conseguir lidar com toda essa situação. E a gente sabe que coisa de bebê é cara, as coisas para comprar é cara. E eu sei que a gente não deve esperar que outras pessoas nos abençoem de alguma forma com alguma coisa pro bebê, porque a principal responsabilidade é nossa, né? É nossa, do marido, da nossa família. Mas se você conhece uma mãe que está gerando, não fique olhando para a situação financeira dessa mãe não, porque às vezes você nem sabe como é que está a situação financeira dessa mãe. Às vezes essa mãe e esse pai tem um trabalho, mas às vezes ele, por conta dessa nova realidade da família,
o orçamento está apertado, né? Às vezes tem dívidas se não consegue terminar de pagar, e aí eles ficam ali preocupados em como vão conseguir lidar com a chegada do filho. Então vai lá, seja capaz de abençoar, deixa Deus tocar no seu coração. Você viu ali um pacote de fralda, vai lá, compra uma fralda. Irmã, eu senti no meu coração aqui um desejo de lhe abençoar com uma determinada coisa que está faltando. Você está faltando no seu enxoval. Sabe? Seja essa pessoa gentil. Não seja essa pessoa que só vai para casa da pessoa ou só vai falar com uma gestante para dar palpite. Palpite muitas vezes a gestante nem te pediu. O quarto ponto é: tire um momento para ouvir a gestante. E você pode perceber que cada ponto complementa o outro. E é muito importante, irmãos, que a gente tire um momento para conversar com aquela gestante. Mas conversar, que eu digo, não é só uma conversa, um diálogo, que só você fala. Se você fizer só expondo a sua experiência de como foi com você. Mas se você também deixa essa mulher expressar a sua dor, deixa essa mulher expressar aquilo que está guardado dentro do seu coração. Existem muitas pessoas que, quando está ouvindo uma gestante falar assim, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui, e aí eu estou sentindo muito ansiedade, muita indisposição. Aí sabe o que a maioria das pessoas fala? Ela fala assim, nossa, quando eu estava nesse período da gestação, eu estava pulando, andando, correndo, fazendo faxina em casa, trabalhando e tudo mais, e não senti nada. Ou às vezes fala assim, nossa mulher, tu já tá sentindo cansaço agora, imagina quando tiver com 9 meses. Sabe, é como se a pessoa não validasse os sentimentos da outra. É como se os sentimentos daquela mulher não fossem válidos, não fossem significativos. E todos nós precisamos ter ouvidos para ouvir. E saber nos calar. Saber nos calar. Saber a hora certa de calar. Porque nem sempre a nossa boca ela deve estar sendo aberta para ficar falando. Existem momentos que nós precisamos parar para ouvir. E se você vê se essa gestante está angustiada, se essa mãe está precisando ser ouvida, então pare tudo que você está fazendo e tire um momento para ouvi-la. Para ouvir ela desabafar, para ouvir ela expor a sua experiência, de como está sendo essa experiência para ela. E se ela estiver falando de uma forma negativa, de como está sendo negativo, apenas ouça. E depois de você ouvir, conduz essa pessoa à luz da palavra do Senhor, para que dia por dia a pessoa consiga olhar a gestação como um lado bom também. Pois a gestação não é feita somente de desafios ruins, ou desafios, momentos difíceis, ou de situações que você nunca viveu, mas também é feita de momentos especiais, é feito de momentos que vai gerar alegrias, se vai gerar coisas boas, lembranças boas para essa mulher. Então essa mulher só precisa ser conduzida da maneira correta para esse tipo de pensamento. O quinto ponto é: saiba se falar para uma mãe, evite palpites desnecessários. Existem muitas pessoas que, por terem tido filhos, por terem vivido experiências, por ser mãe há muitos anos, elas acham que sabem o suficiente e se tudo aquilo que elas sabem vai servir para aquela mãe. E na verdade nem sempre vai. Porque às vezes você viveu uma realidade diferente que aquela mãe vive. Às vezes você tem um marido que te apoia, uma família que te apoia, mas aquela mulher não tem. Às vezes é só ela. Às vezes ela tem que se virar nos 30 para saber conduzir toda essa situação. Às vezes ela não tem pessoas para abençoar ela, para abençoar ela com um enxoval, com uma coisa que ela precisa.
Às vezes essa mulher precisa gastar dinheiro com passagem de ônibus, com Uber, para ir para o hospital porque não tem ninguém que leve. Então a gente precisa saber exatamente aquilo que a gente vai falar. É como a gente leu na passagem de Provérbios 5, 23, se dá a resposta apropriada, é motivo de alegria. Se você souber falar da forma correta para uma pessoa, aquele conselho, aquela palavra que você vai dizer, vai soar como graça aos ouvidos daquela pessoa que está ouvindo. Vai soar como um bálsamo, uma mensagem de cura para essa pessoa. Mas muitas pessoas acabam dando palpites desnecessários. E não é só na gestação, mas também no puerpério. Na fase que a mulher está ali em casa, cuidando do filho, tentando encontrar uma rotina que venha adaptar-se a ela e a toda a sua casa e ao bebê. E às vezes você dá palpites desnecessários, como se aquilo que você sabe ou aquilo que você aprendeu vai ser significativo para outra pessoa, e nem sempre vai ser. E existem palavras, irmãos, que quando a gente fala na hora errada, isso vai servir como uma forma, como um terremoto para aquela pessoa, como algo trágico para aquela pessoa. E aí quando você não toma cuidado, com aquilo que você fala, você pode ferir a pessoa, você pode deixar a pessoa mais desanimada. E essa mulher, ela já está tão sensível, emocionalmente, fisicamente, e em todos os sentidos da sua vida. E aí você não tomar cuidado com aquilo que você fala, ficar falando de palpites desnecessários, ficar julgando essa mulher, tudo isso vai fazer com que ela fique mais vulnerável ainda à dor e ao sofrimento. E o sexto ponto é: evite falar de desgraças para uma mãe que já está com medo. Existem muitas mulheres, principalmente mães de primeira viagem, que ela fica tão insegura porque ela não sabe como essa gestação vai se suceder, né? Às vezes ela tem medo de perder o bebê ali nos primeiros meses da gestação, né? Ou quando está chegando ali no final da gestação, ela fica com medo de como é que vai ser o parto, será que ela vai conseguir parir com facilidade, ou será que ela vai passar horas e horas sofrendo para conseguir passar pelo período expulsivo, que é o período que o bebê consegue sair, né, do canal vaginal, ou se ela vai conseguir passar por uma cirurgia cesariana bem sucedida. Então essa mulher está cheia de medos, ela está cheia de preocupações, se vai dar certo com ela, se vai dar tudo certo com o bebê. E existem muitas pessoas que se aproveitam a fragilidade dessa mulher para falar de desgraças que aconteceram com outras pessoas. Uma vez eu passei por uma fase, eu estava no 4º mês da gestação, e eu comecei a sentir dores pélvicas muito fortes. Se ninguém tinha me falado, se uma gestante sentia isso. Porque eu era mãe de primeira viagem, então eu nunca sabia como era essa dor. Falava assim, não, uma pessoa uma vez falou pra mim, não, a dor é uma dor pélvica assim, se você fizer andando igual uma pata, mas só fazer fisioterapia, fazer atividade física se melhora. Então eu não imaginei exatamente como seria essa dor, porque eu sou nova nessa área. E aí o que acontece? Uma outra pessoa me viu sentindo essa dor. Eu estava sentindo tanta dor que eu estava andando curvada. E eu não sabia o que era, eu não sabia explicar como era essa dor. E as pessoas me perguntavam como se era que eu estava sentindo. E eu disse assim, eu estou sentindo isso, mas... Aí ela perguntou, mas o que foi que levou você a sentir isso? Eu falei assim, olha, eu acho que foi um pouco de esforço que eu fiz em casa, né? Porque eu continuo sendo dona de casa, arrumei a casa, e aí eu acho que depois dali começou a sentir essa dor. Então eu acho que foi dali, né, dessa arrumação da casa, que gerou esse desconforto.
E a pessoa olhou pra mim e falou assim, mulher, tu não pode fazer isso não. Tu tem que ir pra maternidade, vai que tu esteja abortando. Gente, quando a pessoa falou isso pra mim, eu, tipo assim, tomei assim um choque, sabe? E por mais que eu seja enfermeira, mas eu não estou na posição de enfermeira, eu estou na posição de mãe. Então é muito diferente quando você vive, vê as pessoas gerando e você ali tá ali como profissional para ajudar, para auxiliar. Mas outra coisa é você ser mãe e você passar pelas coisas que a gestação te oferece, entende? Então, eu fui pra maternidade, cheguei lá, vi a enfermeira lá da triagem colocando uma pulseira amarela no meu braço. E aquilo ali me bateu um desespero tão grande, porque eu lembrei do que a pessoa tinha falado. Vai que tu esteja abortando. E naquele momento eu fui tomada por um desespero tão grande, como ser humana, que eu sou. Fui tomada por um desespero tão grande. E eu comecei a pensar que eu estava abortando. Então eu chorei, eu entrei numa crise de ansiedade. Comecei a chorar. Então aquilo foi pior pra mim, porque a dor da pelve intensificou mais ainda. Né, eu tive que fazer vários exames e só bem depois eu vi que não estava abortando, estava tudo bem com o bebê, que era só uma dor pélvica, uma dor que estava tentando encaixar, né, tentando suportar o peso da barriga em cima da minha pelve, né? E aí eu quero dizer pra vocês assim, se você não tem o que falar, fique calado. Não fale de desgraça, dizer, quando a pessoa estava chegando lá no final da gestação, ela perdeu o filho. Eu conheço uma pessoa que estava com 8 meses de gestação, ela perdeu o filho. Gente, não faz isso, não fala isso, porque essa mãe ela já está com medo, essa mãe ela já está sensível, essa mãe ela já está precisando de apoio, então não faça isso. Não faça isso, entende? Aprenda a saber falar, a saber conduzir a sua fala. Se você quer ajudar aquela mulher que está com medo, tente falar mensagem de esperança, mensagem de encorajamento, para que aquela mulher saiba que ela não é a única pessoa que está passando por aquela fase. E mesmo ela sentindo aquela dor, e mesmo ela sentindo aquele desconforto, mesmo ela sentindo aquele medo, que você também sentiu. E outras mulheres também sentem esse medo. E se é normal esse medo, se ela não é menos mãe só por ela ter esse medo. Seja uma pessoa que impacte a vida de outras de forma positiva. E o último conselho, o último ponto é: respeite o puerpério da mãe, não visite recém-nascido. Gente, isso é muito interessante. Existem muitas pessoas que passam a gestação inteira sem visitar a gestante, sem perguntar como a gestante está, sem perguntar se aquela gestante precisa de alguma coisa, se aquela gestante precisa de apoio, se aquela gestante está precisando de alguma coisa para enxoval, se aquela gestante está precisando conversar, se aquela gestante precisa dar uma saída para conhecer o universo dos bebês, né? Para, sei lá, esparecer um pouco, já que a gestação, ela chega muitas vezes a ser estressante na vida de muitas mulheres. Existem muitas pessoas que passam a gestação inteira sem dar assistência a essa mulher. Aí quando essa mulher ganha o bebê e chega em casa, as pessoas querem visitar. Para ver não a mulher, mas para ver o bebê. Aí o que acontece? Chega na casa dessa mulher, tem que perguntar se essa mulher de fato quer receber uma visita. E aí visita essa mulher e aí acaba pegando na criança, pegando na mão da criança, dando beijo no rosto da criança, beijando com a boca o rosto da criança. E aí o que acontece? A criança adoece. Nós estamos agora num período de problemas respiratórios graves em recém-nascidos e em crianças. E tudo isso por falta de noção, de juízo nas pessoas adultas. Se não respeita o espaço de uma criança, se não respeita que uma criança, que um bebê tem um sistema imunológico totalmente baixo, se não está totalmente formado. Se ele é formado, à medida que ele vai sendo vacinado, à medida que ele vai contraindo alguns vírus, e aí se ele, o seu corpo começa a gerar anticorpos, se vai ajudar a combater aquela doença, ou não.
Existem muitos bebês que, enquanto os seus anticorpos estão combatendo aquela doença, eles não conseguem resistir. Então, a fase do puerpério também é uma fase cansativa para a mãe, porque agora a mãe tá com o bebê, a mãe vai passar a noite sem conseguir dormir, vai passar a noite o dia trocando a roupa da criança, às vezes aquela mãe não tem rede de apoio assim para ajudar ela 24 horas, então aquela mãe tá cansada, aquela mãe tá estressada, às vezes aquela mãe quer ficar sozinha, entendeu? Se é o momento só dela e do bebê, então respeite esse momento. E acima de tudo, gente, lembre-se, se você já foi mãe, lembre-se se você já é mãe, lembre-se se você já passou pela fase da gestação, da descoberta, do medo, da insegurança, lembre-se disso, lembre-se dos palpites que você ouviu, se quase te deixaram louca, se quase te jogou numa depressão. Lembre-se disso para que você não faça isso com outras pessoas. Quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo vicioso. Não seja capaz de gerar mais traumas em outras mulheres. E se você foi ferida na sua gestação, se cure para que você tenha a capacidade de curar as outras mulheres que você vai conhecer. Se você vai ter a oportunidade de cuidar. Leve isso em consideração. Não se esqueça se você passou. Você não deve se lembrar das feridas da gravidez ou do puerpério como algo para ficar reproduzindo na sua mente, no seu coração, para você ficar magoada, não. Mas se lembre como uma maneira de você não repetir esse erro com outras mulheres. Se lembrar que a cada gestação é única. Se lembrar que cada mulher tem uma forma diferente de se adaptar à gravidez, de se adaptar ao puerpério. Cada mulher tem uma maneira diferente de adequar a rotina, né, com o seu bebê, entendeu? E tipo, você não deve ficar dando palpites. Eu quando eu tinha meu filho, eu não trocava meu filho a noite toda. Mas não, gente, se aquela mulher tá vendo, se precisa trocar a fralda do filho, então ela vai trocar e tá tudo bem, tá tudo certo. Não dê palpite desnecessário. Então, irmãos, eu me sinto privilegiada de poder compartilhar isso com vocês, compartilhar essa experiência com vocês. Espero que vocês tenham sido abençoadas. Se você conhece alguma mãe que está passando pela gestação, que está precisando ouvir esses conselhos, essas mensagens, que você possa enviar para elas, para que elas possam se sentir bem, se sentir amadas, se sentir seguras, saber se a gestação e o desafio dela passa. E se vai tirar o puerpério, e o desafio do puerpério também vai passar. E tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Até a próxima.